Quando vender uma ação? Muitas vezes compra-se ações, mas nunca as vendemos porque pensamos, ela vai recuperar, ou então, eu sou um investidor de longo prazo e não me interessa que a ação desvalorize 15, 20 ou 30%. Portanto, neste vídeo, vamos ver quando vender uma ação. Vamos a isso? Let's go! Olá a todos, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Nilton Sampaio. Aqui falamos finanças, investimentos e criptomoedas. Se gostas deste tipo de conteúdo, é só carregar no botão que diz subscrever o canal e não te esqueças então de ativar as notificações para não perderes nenhum vídeo. Investir é algo certo, os retornos é que são incertos. Por isso é que apesar de acreditares numa determinada empresa e na cotação das suas ações na Bolsa de Valores e até partires da perspectiva que nunca irá ser necessário vender a tua posição, por vezes torna-se importante reconhecer os teus erros e os corrigir descartando determinadas ações. Desta forma vamos ver então 5 regras de quando vender as ações. Antes de continuar, partilha nos comentários quais são as tuas regras que fazem com que tu abandones o barco. A primeira regra é referente então ao crescimento. Quando o potencial de crescimento da empresa é comprometido, uma das melhores soluções é vender as ações. Um estudo demonstrou que ações com um potencial de crescimento conseguem ter uma valorização média de 12% por ano, enquanto que uma ação sem potencial de crescimento consegue ter então uma valorização anual de aproximadamente 1%. É uma regra fácil de interpretação, mas difícil de aplicar, uma vez que é difícil de identificar sinais de desaceleração de crescimento. A melhor solução é estudar então os pontos fulcrais da empresa em que estás a investir, assim como quais os seus objetivos para o seu futuro. Obviamente que existem sinais que podem ser temporais, como é o caso, por exemplo, de uma situação pandémica, uma crise económica e, desta forma, é uma situação passageira, ou então duradoura, que pode refletir-se, por exemplo, quando não existe um acompanhamento de uma tendência tecnológica. Temos um grande exemplo disso que foi, por exemplo, a Nokia. A segunda regra é a sobrevalorização. Neste caso deves-te ficar atento, porque pode existir uma valorização de uma empresa que se tornou demasiado acentuado. Quando uma empresa tem fortes fundamentos, a consequência natural é valorizar no longo prazo. No entanto, algumas vezes tens determinadas ações em que o preço das mesmas já não faz grande sentido. Ou seja, consegues perceber que aquela ação não vale aquele preço, ela está sobrevalorizada. Um exemplo foi, por exemplo, a Tesla entre 2020 e 2021, que na minha perspectiva atingiu um preço pouco justificável e a valorização do preço da ação acredito que estava muito ligado ao efeito de manada, ou seja, todos estavam a comprar ações da Tesla só porque o preço estava sempre a subir e também podemos ver que ela estava sobrevalorizada através do Price to Earnings Ratio. Por exemplo, se o Price to Earning Ratio da tecnologia do momento é de 30 e que a tua ação é de 180, possivelmente deves começar a pensar sobre o assunto. A ideia não é venderes todas as tuas ações, mas possivelmente venderes alguma parte para recuperares benefícios e limitares o risco na tua carteira de investimento. A finalidade não é agora andares por aí a tentar vender todas as tuas ações que possam estar sobrevalorizadas, mas teres uma carteira equilibrada, tendo desta forma empresas com uma sobrevalorização e outras que estão desvalorizadas face à valorização do setor em questão. A terceira regra é a elevada percentagem de uma ação. O ideal é teres uma carteira de investimento então diversificada e não ter, por exemplo, uma carteira em que uma determinada empresa representa uma grande percentagem da tua carteira de investimento. Por exemplo, vamos imaginar que a Apple representa 50% das tuas ações. De certa forma, neste caso, tens de estar consciente que existe um risco de estares demasiado exposto. Porque imagina que existe uma determinada informação que faz impactar então negativamente o preço da ação da Apple e que a mesma desvaloriza 20%. Isto significa pura e simplesmente que 20% do teu dinheiro, buma, ardeu. Mais uma vez, a ideia não é venderes todas as tuas ações da Apple, mas sim venderes algumas para retirares benefícios se for o caso e desta forma diminuires então a tua exposição percentual e criares uma carteira diversificada e equilibrada. A quarta regra é a mudança de estratégia. A ideia neste caso é, por exemplo, comprares uma determinada ação e posteriormente verificares que não estás a ter o desempenho que querias. Ou então porque encontraste uma outra ação que oferece uma maior segurança, melhores dividendos,
uma valorização mais importante, melhores rendimentos ou então mesmo um melhor potencial de retorno no longo prazo. Um exemplo que podemos dar é o seguinte: imaginemos que compraste ações da Pepsi, mas que agora queres da sua concorrente, a Coca-Cola, porque acreditas mais nos valores da mesma. Desta forma, passas pela mudança de estratégia e só tens duas possibilidades. Ou já estás com algum lucro, e neste caso é ótimo, ou então assumes as perdas e alteras a tua estratégia. A quinta regra são os dividendos. Se és investidor que também prioriza então os dividendos, também deves vender sempre que existe corte nos dividendos ou mesmo quando existe um risco associado à distribuição dos mesmos. Como sabemos, um dividendo crescente ao longo do tempo é muitas vezes sinónimo de uma empresa rentável financeiramente e saudável. De certa forma, os dividendos enquanto investidor permitem-nos retirar então partido dos juros compostos e também obter de certa forma então um rendimento extra ou passivo. Muitos investidores vendem as ações, por exemplo, após os dividendos serem cortados, mas o interessante é tentar o fazer antes disso acontecer e vender a ação antes da empresa aplicar cortes nos dividendos. Para tal, torna-se necessário ter alguns conhecimentos, porque vais ter que ter em consideração rácios de distribuição, o nível de endividamento, o crescimento dos lucros, entre outros indicadores. Espero que tenhas gostado então deste tipo de vídeo. Quero também deixar aqui uma informação que vai facilitar a tua vida. Torna-se importante teres alguns períodos de análise das tuas ações ao longo do tempo. Pode ser, por exemplo, de 3 em 3 meses, e o que vais fazer é analisar cada uma delas de acordo com as tuas regras de compra e venda. Não te esqueças então de subscrever o canal, ativar as notificações para não perderes nenhum vídeo e se quiseres ajudar o canal, deixa um gosto. Voltamos-nos a ver então num próximo vídeo. Bons investimentos a todos e já sabes, bounce!